fazer as simulações de partida direta de motores trifásicos utilizando o CAD Simu. Quando vocês abrirem o aplicativo, ele vai pedir uma senha, que é essa que está sendo exibida aqui em cima, 4962. Vocês digitam e dão OK, que a gente maximiza a tela aqui também e dá um zoom para ficar melhor de visualizar o plano de trabalho. Deixa eu só adaptar aqui. Pronto. Para fazer essa simulação, a gente tem duas principais partes, que é o diagrama de força e o diagrama de comando. O diagrama de força é aquele de fato a gente tem no nosso motor, e o diagrama de comando é que a gente vai fazer as ações de ligar, desligar, algum botão de emergência e coisas assim. Para isso aqui, a gente pega a alimentação, que fica nesse primeiro terminal aqui, onde tem um balãozinho. E a gente vai ter fase, neutro, proteção, tem fase neutro. A gente vai pegar esse aqui que tem 3 fases e a proteção, no caso terra. Para fazer a montagem desse primeiro diagrama aqui, que é o diagrama de força, a gente vai colocar depois da alimentação a comutadora, que ela fica nessa parte aqui. Comutador 3i, que é o comutador de 3 estados, um para cada fase. A gente coloca ele aqui, a gente vai chamar ele de S1, renomeio, tudo ok. Depois da comutadora de 3 estados, a gente vai procurar os fusíveis, que eles ficam bem aqui nessa classe, que vai pegar 3 fusíveis que vai colocar um para cada fase. Em laboratório, geralmente a gente não utiliza eles porque eles já vêm intrínsecos na bancada, mas depois eu renomeio ela aqui. Mas a parte principal dela, esses fusíveis aqui a gente não usa, até porque eles dão muito problema, porque eles funcionam como método que quando tem uma sobrecarga de tensão, alguma diferença na corrente, eles abrem o filamento e impedem que passe corrente. Mas aqui na simulação a gente coloca eles por convenção. Depois dos fusíveis a gente vai ter a contatora, que é uma contatora de 3 estados. Deixa eu procurar ela aqui. É o contator aqui, ó, 3 estados. A gente vai colocar ela aqui, mas antes dela, já ia esquecendo, a gente tem... Ah não, tá certo, a gente coloca a contatora e depois dela que a gente coloca o relé térmico para depois fazer a ligação no motor. O relé térmico, deixa eu procurar ele aqui para ver onde é que ele fica. Mas ele não fica em um lugar tão distante. Aqui. Não é aqui, aqui é a resistência de 3 estados. Se colocarem o cursor em cima do elemento, ele vai mostrar quais são os elementos que tem naquela classe ali, naquela categoria. E é só ir passando até quando chegar neles. Mas, se não me engano, ele fica em algum lugar por aqui. Relé térmico, aqui ó. Relé térmico. Fica na aba dos disjuntores e dos atuadores. Coloco o relé térmico aqui, que é para proteger contra variações elevadas de temperatura. Proteger o motor. Eu acabei colocando 2. E por fim a gente coloca o motor trifásico. Ele fica aqui onde tem esse M com as 3 bolinhas. Esse primeiro aqui já serve pra gente. Depois disso a gente vem aqui onde tem o fiozinho, cabos e conexões. Pega um fio fase e faz toda essa alimentação aqui. Só segurar o cursor e puxar. Até fazer toda a conexão do motor nos componentes que vão ser utilizados para fazer a proteção e acionamento dele. Ligando aqui o relé térmico na contatora, a contatora no relé normal, no fusível de proteção, que é um tipo de relé, e pega aqui um fio de proteção, fio verde tracejado, e liga direto aqui na proteção. Essa parte aqui já está montada, é a parte do diagrama de força, que tem justamente o funcionamento do nosso motor. Aqui a gente pode colocar o motor com imagem 3D, 2D, vou colocar aqui um 3D do motor. Ele vai carregar. Só que o ideal para nossa simulação é deixar ele com um símbolo, porque quando a gente faz o teste para ver se ele está funcionando ou não, a gente consegue identificar pela coloração que a simulação coloca no motor, que ele fica cinza e girando. Aqui deixa eu renomear alguns componentes que eu lembro de cabeça exatamente qual a nomenclatura deles. Aqui, se não me engano, é o F2. Aqui, acho que é F1.
Pronto. E agora a gente faz a montagem do nosso diagrama de comando, que é o que vai fazer o acionamento do motor. A gente coloca um fusível simples aqui para ele. A gente chama ele de F3. Fusível 3. Depois dele a gente vai colocar um botão de acionamento. Esse aqui, ó. Desse tipo aqui. A gente vai colocar um normalmente fechado, no caso. Que é para quando a gente fizer pressionar ele abrir o caminho e impedir a passagem de corrente, que vai impossibilitar que o circuito funcione. No caso, vai ser como se fosse um botão de desliga. Depois dele, a gente vai colocar um fusível térmico. Só tenho que encontrar ele aqui. Mas os fusíveis ficavam nessa parte aqui. Esse aqui é um de 3 estados. Esse aqui. Contato NF do relé térmico. Exatamente esse aqui, 9596. A gente vai chamar ele de F2. Pronto. E agora a gente vai colocar um botão NA. Normalmente aberto aqui para ser o botão de ligar o nosso sistema. A gente vai chamar ele de S1. Em paralelo a ele, a gente vai colocar um contato NA em paralelo. A gente vai chamar ele de K1. Isso aqui a gente faz para ser o intertravamento, que a gente chama também de selo. Que é basicamente para quando a gente energizar a nossa bobina, essa bobina aqui, a mais simples que a gente tem no cá de cima. E depois que soltar o botão, que esse aqui é um botão que não tem retenção, ou seja, ele não fica pressionado todo o tempo. A gente conseguir fazer com que isso fique acionado sem ter que ficar pressionando o botão. Porque quando a gente fecha aqui todo o caminho, que aperta o botão de ligar, ele vai permitir que passe a alimentação para cá, ela vai carregar. Quando ela carregar, ela vai fechar esse aqui. Depois de fechada, ela não abre. Se a gente acionar o botão para desativar o circuito. E aí ele vai ficar carregado. Aqui a gente pega e faz a conexão dos fios. Pega esses fios aqui. Poderia ser também aquele cabo vermelho positivo. Esse primeiro aqui, a gente liga na fase L1. Aqui a gente liga todos os componentes. E esse final aqui da nossa bobina, a gente vai puxar bem aqui para a fase L3. Para a gente fazer o fechamento. Lá, quando a gente vai fazer simulações no laboratório, o acionamento é feito entre a fase R e a fase T. E aqui a gente nomeia para chamar ela de K1. Com isso daqui, a gente já tem que o nosso circuito funcionaria. Se a gente colocar aqui para simular, colocar tudo aqui, a gente vai fechar aqui a nossa contatora e ele já vai fechar acho que eu nomeei algum botão errado aqui. S1, K1, S0, F2, F1, F3. Quando a gente liga aqui o circuito, a gente fecha. Ah, comecei. Não é S1, S1 aqui, é só S. A gente coloca aqui só como S. Pronto. A gente coloca para funcionar, aqui a gente fecha. E aí na hora que a gente pressiona esse botão aqui, S1, ele vai fazer com que passe a corrente aqui, ó. Porque o F3 ele já é fechado, não teve nenhuma sobrecarga, então ele não atua. S0 é um botão NF, então ele continua fechado. O relé térmico também não detectou nenhuma elevação de temperatura para que desligasse. E aí quando a gente fechou ele aqui, ó, ele vai fazer com que carregue K1. Quando o K1 carrega, ele fecha esse contato aqui, que era um NA, vira um contato fechado. E mesmo que a gente solte o nosso botão aqui de retenção, ele já vai estar carregado. Então ela vai ter sempre um caminho para a corrente fluir. Ela vai passar por F3, S0, F2, aqui pela chave K1 e pela bobina e retornar para a coisa. E fica esse loop. Como a gente fechou a nossa comutadora aqui em cima e o F1 não vai atuar no F2 e o K1 vai estar carregado, ele vai fazer com que o nosso motor gire. Para desligar aqui o sistema, a gente aperta no S0 e aí ele vai cortar a alimentação e fechar. A segunda parte também é que a gente utiliza lâmpadas para fazer essa indicação.
se ele está girando, que é no caso ligado, ou se ele está só desligado, que a bancada está só energizada com as fases, mas que não está funcionando. Para isso a gente vem bem aqui onde a gente tem as bobinas, pega duas lâmpadas, deixa eu colocar aqui as duas uma do lado da outra. Para fazer isso aqui a gente pode usar dois tipos de chave. A gente pode usar um contato NA-NF, que é um botão de duplo acionamento. Colocar aqui. E fazer essa conexão aqui. Puxar os fiozinhos para alimentar eles. Aqui já aqui para utilizar lâmpadas a gente precisa do neutro. Que a ligação básica da lâmpada é... no caso eu tenho que eliminar bem aqui esse fiozinho. Essa ponta de fio que eu botei aqui. Isso aqui é fio fase. Se colocar o fase com neutro, ele não vai permitir que a simulação rode de modo necessário. Vou colocar as lâmpadas aqui no lugar de volta. Aqui, essa que está com contato NA, a gente vai colocar ela em verde e vai ser para dizer que o motor está girando. Vou colocar aqui no caso ON. E essa daqui vai ser que é um contato NF. Vou deixar de vermelho, vou colocar OFF, que é para dizer que está desligado, que só a bancada está energizada, mas que o motor não está ligado, ele está em OFF. Aqui a gente vai colocar fio neutro para poder fazer a ligação da lâmpada. E aqui na alimentação a gente vai pegar um neutro. Pode colocar aqui do lado. E colocar o fio neutro seguindo daqui para o final das lâmpadas. E aqui, para poder complementar, a gente vai colocar esse botãozinho aqui para indicar que a gente está na derivação da fase e também do neutro. Agora a gente coloca para simular. Ó. Percebam que como o motor não está ligado, a gente tem essa lâmpada aqui acesa, o OFF. E quando... mas eu tenho aqui na minha veia aqui. Só colocar aqui em K1 também. Todas as duas vão se chamar K1. Que é para justamente serem controlados por tudo gira em torno de carregar essa bobina aqui. Para poder acionar ou não acionar o motor. Quando a gente liga, ela está desenergizada aqui. Mesmo com a computadora ligada. Está desenergizada. Então, a bancada tem energia. Mas o motor não está ligado. Por quê? Porque não tem um caminho para que a fase venha. Até K1, para que ela seja energizada, feche a contadora K1 lá e acione o motor. Quando a gente pressiona o botão S1, que é o botão de ligar, ela vai carregar aqui, vai carregar a bobina, vai fazer a mudança de estado, tanto para o motor ligar, porque ela vai energizar a contadora K1, vai ligar o motor e tanto vai ligar a lâmpadazinha verde, para indicar que o motor está on, que ele está ligado, está funcionando. E para melhorar aqui a nossa simulação, a gente pode pegar aqui, por exemplo, essa bem aqui que a gente tem esse azinho aqui, que é a caixa de texto. A gente coloca aqui as nomenclaturas. Diagrama de comando. A gente coloca aqui, que é esse aqui. Qualquer coisa aqui a gente clica duas vezes em cima, altera a fonte. E também o tamanho da letra para poder melhorar a visibilidade. Só esperar carregar um pouquinho aqui no canto de cima. Pronto, carregou. Ele vai carregar pra gente tanto as fontes quanto o tamanho. Eu vou colocar aqui, por exemplo, numa fonte 14, colocar itálico, pronto. Ok. Diagrama de comando. E aí esse outro lado aqui a gente tem o diagrama de força. Só digitar aqui, diagrama de força. Já deixar ajustado aqui, já está tudo configurado, pronto, ok. Posso colocar ele aqui do lado. Como a aplicação já tem um certo tempo, o CAD sim às vezes dá uma certa travada, mas em geral é isso aqui. E para poder fazer o salvamento dele, a gente tem que salvar o arquivo
colocar no final do nome, por exemplo, partida direta, .card. Para que quando a gente vá abrir de uma próxima vez, ele não dê problemas. Aqui a gente clica em arquivo, salvar como. Ele vai carregar geralmente a última parte que você teve de salvamento. E se não tiver, o CAD nunca tiver sido executado no seu computador, ele vai carregar alguma pasta genérica própria do CAD. Aí vocês vão escolher o local de salvamento e colocar o nome do arquivo e o .cad atrás. Por exemplo, partida direta, que é pd.cad. Vou colocar minúsculo, .cad. Aí que ele já diz o tipo, só que se você não colocar esse .cad bem aqui no nome do arquivo, ele fica corrompido e quando tu for abrir de uma próxima vez não vai dar certo. E aí você pode pegar e salvar. Pronto. E aí com isso a gente consegue fazer toda a nossa prática de partida direta de motor trifásico com o CAD Simu. E agora é só fechar e tá finalizada a nossa prática.